Pessoal, a Polícia Federal anunciou uma descoberta grave envolvendo o avião da FAB. Vocês se lembram daquele transporte de cocaína de 39 quilos que aconteceu em 2019? Foi na comitiva do Bolsonaro. A Polícia Federal passou 3 anos investigando e agora a gente tem um relatório final. Há uma conclusão dessas investigações e o que se tem de descobertas ao longo das investigações agora vai para o relatório final. E a reportagem aponta como esse relatório é grave para o Bolsonaro e como as descobertas da Polícia Federal são graves também. O relatório final da Polícia Federal sobre o uso do avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para o transporte de 39 quilos de uma substância ilícita para a Espanha, apontou associação criminosa e pediu prisão de 2 integrantes da quadrilha, é uma quadrilha, e entregou para a Justiça Militar investigações sobre a utilização das aeronaves. Quem controlava o uso das aeronaves da FAB? Na prática, o presidente Bolsonaro. Ao longo desse vídeo, vocês vão entender como é que Bolsonaro está envolvido nisso aqui e como a Polícia Federal chega até Bolsonaro nessas investigações. Em julho de 2019, um sargento da FAB foi preso na Espanha, na comitiva do Bolsonaro, que transportou a droga. Na época, Bolsonaro tentou se livrar de acusações e aquilo se tornou um escândalo muito grande e ele chegou para tentar se salvar da situação, ele chegou a dizer que tinha pousado em Lisboa. O que descobriram que não era verdade. Só ficou pior para ele. Depois a Michelle tentou contar algumas versões aí e a própria Casa Civil do Bolsonaro desmentiu e eles entraram em contradição. Essa história é péssima para o Bolsonaro. Sempre que entra nessa questão do transporte de cocaína e tráfico no avião da FAB, na comitiva do Bolsonaro, eu não acusaria Bolsonaro, não teria nenhuma relação, na minha perspectiva, se isso aqui acontecesse em outro momento, não numa comitiva do Bolsonaro. Agora, tem uma comitiva que Bolsonaro marca para a Espanha, consegue o avião da FAB, leva quem ele quer, escolhe a dedo quem vai para o avião e depois se descobre que transportaram 39 quilos de droga. Aí sim fica suspeito o negócio, aí sim fica estranho. 3 anos se passaram até a Polícia Federal encaminhar o relatório final das investigações à Justiça Federal, afirmando categoricamente, a Polícia Federal, tá, no relatório final, afirmando categoricamente que, sim, aspas, houve a participação de militares na associação criminosa que usou as aeronaves para a realização de tráfico internacional de cocaína. Fecha aspas. Além de Manuel, aqui a gente tem os envolvidos. Preso na Espanha, aquele sargento que foi preso e está até hoje. Ele foi condenado a 6 anos na Espanha, 14 anos e meio aqui no Brasil. O esquema também contou com Jorge Luiz da Cruz Silveira, também sargento da Força Aérea Brasileira, que seria o responsável por recrutar pessoas de dentro da instituição, de dentro do Exército, das Forças Armadas, para a operação criminosa, em especial militares que façam o serviço de mula, que é o transporte de carga. Aparentemente foi essa função que coube a Manuel, e de acordo com a Polícia Federal, o esquema é antigo. É um esquema antigo que não aconteceu uma só vez, e que se tem indícios de início dele no governo Bolsonaro, no governo do presidente que fala por aí contra as drogas a todo momento. Quem muito fala de um assunto pode saber que tem coisa estranha aí por trás. Falou de corrupção a vida toda e agora descobriram 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Dinheiro vivo. E o pessoal tentou comentar que era compatível com o salário dele. Mentira. Só os imóveis adquiridos com dinheiro vivo, ele ia ter que arrecadar por ano, ao longo dos 30 anos de carreira política, mais de R$850 mil para somar os 25 milhões. E a gente sabe que, para ele arrecadar esses 850 mil por ano, o salário de vereador lá no começo, depois deputado estadual e federal, não seria suficiente.
peraí, a matéria ainda conclui que a FAB já tinha suspeita, a Polícia Federal também, sobre o Jorge Luiz. A renda dele seria incompatível com seu patrimônio e estilo de vida. Nada diferente do Bolsonaro. Nada. O que dificultou as investigações foi que, surpreendentemente, algo que ninguém esperava que fosse acontecer, a esposa do Manuel, ela sumiu. E também estava com o celular do Manuel, que tinha algumas mensagens lá e que poderiam contribuir para as investigações. Não tem como encontrar mais, a mulher sumiu, a Polícia Federal está atrás dela. E a Polícia Federal chegou até Marcos Daniel Gama, o Chico Bomba, que foi apontado como dono da droga apreendida na Espanha. Agora, o que é grave nisso, e eu quero compartilhar com vocês, começa aqui, ó. Há duas frentes de investigações. Não é uma frente única, há duas frentes de investigação, que uma é da Polícia Federal, em cima dos suspeitos civis, e outra é da Justiça Militar, em cima do esquema de uso dos aviões e aliciamento de mulas dentro da FAB. O sargento Manuel Silva Rodrigues cumpre pena de 6 anos na Espanha, além de ter sido condenado no Brasil a 15 anos e meio pela Justiça Militar e expulso da FAB. A Polícia Federal pediu que a investigação na Justiça Militar seja feita com rigor, uma vez que a associação criminosa dentro da FAB seria o elo também entre suspeitos civis. Repito, suspeitos civis. Quem comanda o avião da FAB? Quem decide para onde ele vai e quem entra nele? Eu tenho só uma dica. Se alguém quiser acertar, se alguém quiser arriscar um chute, a dica é: começa com Jair e termina com Bolsonaro. Esse aqui é o material que eu usei para estudar todo o assunto até aqui. E eu tenho aqui a lista de quem viajou no avião da FAB sob controle do Bolsonaro e para qual finalidade dessas viagens. Uma a uma. Basicamente, auditores do Tribunal de Contas da União, TCU, conduziram uma investigação sigilosa. Integrantes do governo Jair Bolsonaro viajaram de graça no avião presidencial para compromissos particulares, como torcer para o Flamengo ou aproveitar carnaval na praia. Na lista, a gente começa com um nome muito conhecido: deputado Hélio Lopes, ou Hélio Negão. Ele teve 7 caronas pelo avião da FAB. 7 para casamento, jogo de futebol e curtir feriados. Antes que alguém defenda o Hélio Negão ou comente aí que isso é prerrogativa do presidente, ele coloca quem quiser no avião da FAB, não é verdade, ele não pode colocar quem ele quiser, embora Bolsonaro está colocando, e está todo mundo vendo isso. É ilegal, não pode acontecer dessa forma. E segundo, você vai defender mesmo viagem para feriado, carnaval, casamento, jogo de futebol, sendo que cada viagem com o avião da FAB custa entre 75 mil a 150 mil reais? E isso vai sair de onde? Do bolso do Bolsonaro? Não, né? É do seu bolso. Então defende aí. Defende o Hélio Lopes ter usado 7 vezes o avião da FAB para ir ver jogo de futebol, para curtir feriado na praia. Parabéns, mais de R$1 milhão. Pode ser mais de R$1 milhão. Deputado Marco Feliciano, aquele que gastou mais de 150 mil do dinheiro público para refazer os dentes dele para ficar com um sorriso bonito. Do seu dinheiro também, tá? Ele usou o avião da FAB, cada viagem até 150 mil reais, para uma visita pessoal. Senador Roberto Rocha, deputado Coronel Armando, que foi para o carnaval. Aí o pessoal já pensa, né? Coronel, vou defender coronel, gosto da polícia. Só que vamos analisar o caso. Ele foi passar o carnaval com dinheiro público para fazer a viagem no avião da FAB. Deputado Coronel Armando usou o dinheiro para curtir feriadão. Ministro Bento Albuquerque, visita pessoal. Ministro Fábio Faria, genro do Silvio Santos, também para curtir feriado. Ministro Augusto Heleno, jogo de futebol. Augusto Heleno usou o avião da FAB para ir ver jogo de futebol. Secretário Ronaldo Lima dos Santos, jogo de futebol também. Ministro Luiz Eduardo Ramos, feriadão. Foi curtir aquele feriadão usando dinheiro público para se locomover.
E não é pouco dinheiro, tá? De 75 mil até 150 mil reais. Secretário